E se eu te falar que a forma que o Sol aquece a Terra é bem diferente do jeito que você imagina? No vídeo de hoje você vai entender o porquê disso. Antes de começar, meu nome é Diego e sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Vente Facto. Primeiramente, eu preciso que você entenda o que são ondas eletromagnéticas, que são oscilações no campo elétrico e no campo magnético. E essas ondas têm características bem interessantes. Uma delas é que elas não precisam de um meio para se propagar, ou seja, elas podem se propagar no vácuo. Diferente, por exemplo, das ondas sonoras. Vocês só estão me ouvindo porque existe ar. Sem ar, o som não se propaga. Por isso que o som não se propaga no vácuo. Diferente das ondas eletromagnéticas. Elas podem se propagar no vácuo ou não. Então isso é uma característica bem peculiar dessas ondas. Aí você deve estar querendo saber exemplos de ondas eletromagnéticas, e tem vários. O primeiro deles é a luz. Vocês só estão me vendo por conta das ondas eletromagnéticas. Sem elas, vocês não estariam me vendo, porque a luz é a parte do espectro eletromagnético, e eu já vou te explicar o que é esse espectro, que nós conseguimos enxergar a partir dos nossos olhos. A gente só consegue enxergar uma pequena parte da radiação eletromagnética, das ondas eletromagnéticas. E essa pequena parte a gente chama de luz visível. Mas existem outros exemplos dessas ondas, como micro-ondas, as ondas de rádio, os raios gama, o infravermelho, o ultravioleta. Então, quando você vai na praia e passa protetor solar para se proteger dos raios ultravioleta, você está se protegendo de uma parcela das ondas eletromagnéticas que o Sol emite, que chega na Terra. Mas aí agora você deve estar com uma outra dúvida. O que diferencia o ultravioleta do infravermelho, das ondas de rádio, da luz visível? E essa resposta é simples: o comprimento de onda. Resumidamente, o comprimento de onda é a distância na qual a onda se repete. Na prática, para você visualizar isso rápido, é só visualizar a distância entre duas cristas de uma onda ou dois vales de uma onda, desde que esses vales e essas cristas estejam imediatamente próximos. Eu vou deixar uma imagem aqui para você conseguir visualizar isso melhor. Então, comprimentos de ondas diferentes vão ter características diferentes. Então, o micro-ondas vai ter um intervalo de comprimento de onda, a luz visível um outro intervalo, o infravermelho um outro, e assim por diante. E assim a gente chega num outro conceito importante, que é o espectro eletromagnético. E eu vou deixar aqui na tela uma imagem desse espectro eletromagnético para você conseguir visualizar os intervalos de comprimento de onda e os diferentes nomes que a gente dá para cada um desses intervalos. Repare que uma faixa bem curta do espectro eletromagnético a gente chama de luz visível, que é o que a gente consegue enxergar. O restante a gente não consegue enxergar. Repara também que o infravermelho é a região logo abaixo da cor vermelha e o ultravioleta é a região acima da cor violeta. Por quê? Porque a gente só enxerga do vermelho ao violeta. Então o ultravioleta, que está acima do violeta, a gente não consegue mais enxergar, e o infravermelho, que está abaixo do vermelho, a gente também não consegue enxergar. Olha que interessante. Entendido isso, agora você vai entender como que o Sol aquece a Terra. O Sol, ele é uma estrela que ele emite vários comprimentos de onda em diversas faixas do espectro eletromagnético. Só para você ter uma ideia, ele emite raio-x, luz visível, infravermelho, ultravioleta, e tudo isso chega no topo da atmosfera da Terra. Só que aí entra uma coisa interessante. A atmosfera terrestre reflete uma parte dessa radiação eletromagnética, dessas ondas eletromagnéticas, e outra parte consegue atravessar a atmosfera da Terra. Essa parte que consegue atravessar não consegue chegar toda na superfície do planeta, porque a atmosfera absorve parte dessa radiação que conseguiu atravessar o topo da atmosfera. E aí começa a primeira parte do aquecimento do planeta, porque a parte da atmosfera mais longe da superfície do planeta acaba se aquecendo por essa interação com a radiação eletromagnética vindo do Sol. Só que uma boa parte dessa radiação, principalmente a luz visível, atravessa a atmosfera sem interagir com os gases da atmosfera, sem aquecer esses gases. E acaba chegando na superfície do planeta, que é onde a gente está. E é aí que começa a acontecer todo o aquecimento efetivo do planeta Terra. Por quê? As ondas curtas vindas do Sol, elas acabam chegando na superfície do planeta, e basicamente essas ondas curtas são a luz visível, o ultravioleta e o infravermelho curto.
E essas ondas acabam chegando na superfície do planeta e aquecendo a superfície do planeta. E aí entra um fenômeno físico interessante, que é o seguinte: todo corpo acima do zero absoluto, ele emite radiação eletromagnética. E quanto mais quente é o corpo, mais curto é o comprimento de onda que ele emite. E é importante você saber que o zero absoluto ele é impossível de se atingir, ele é algo teórico, e a temperatura do zero absoluto é 0 Kelvin, ou em graus Celsius, menos 273 graus Celsius. Um exemplo disso é o ferro incandescente. Se você aquece uma barra de ferro, ela vai emitir ondas no infravermelho. Mas se você continuar aquecendo e a temperatura dessa barra de ferro continuar subindo, esse comprimento de onda vai ficar cada vez mais curto até chegar no vermelho, no amarelo, e aí você vai enxergar a barra de ferro emitindo luz, ou seja, ficando incandescente. Então, por exemplo, o Sol, que é uma estrela, está muito mais quente do que a Terra, ele emite comprimentos de onda muito mais curtos do que o planeta Terra, que está muito mais frio. E é por isso que chega do Sol aqui na Terra essa radiação eletromagnética de comprimento curto. E é por isso que a Terra recebe comprimento de onda curto vindo do Sol. E olha que interessante, essas ondas vão aquecer a superfície da Terra. E essa superfície pode ser sólida ou líquida. Pode ser desde uma rocha até um oceano, um rio, pode ser neve, pode ser qualquer coisa que componha a superfície do planeta. Claro que materiais diferentes vão interagir com essa radiação de forma diferente, mas não é o objetivo do vídeo de hoje explicar isso. Aí essa superfície aqui, aquecida pela radiação eletromagnética, vai emitir radiação eletromagnética no infravermelho termal. Porque lembra lá que quando uma superfície está aquecida, quando um corpo se aquece, ele emite radiação eletromagnética? Então, é exatamente isso que vai acontecer aqui. Então, a Terra passa a emitir ondas longas. Então, olha que interessante. Chega a ondas curtas, essas ondas curtas aquecem a superfície do planeta e a superfície aquecida emite ondas longas. E olha que interessante, alguns gases da atmosfera conseguem interagir com essas ondas longas e se aquecer. E é por isso que a nossa atmosfera acaba se aquecendo de baixo para cima. Esses gases são chamados de gases estufa, ou gases do efeito estufa, porque eles são responsáveis pelo efeito estufa, que eu já vou te explicar o que é. E esses gases são o metano, o gás carbônico, o vapor de água, entre outros. Então esses gases, eles conseguem interagir com essas ondas longas e eles vão se aquecer. Então a atmosfera do planeta se aquece de baixo para cima, a partir da emissão de ondas longas da superfície do planeta aquecida pelas ondas curtas vindas do Sol. E olha que interessante. E o efeito estufa nada mais é do que a capacidade desses gases que tem na atmosfera do planeta Terra de reter esse calor a partir da interação com essas ondas longas. Então, se a atmosfera do planeta Terra tivesse uma outra composição, ou fosse mais fina, ou não houvesse atmosfera no planeta, essa retenção de calor e essa interação seria diferente. Só para você ter uma ideia, a temperatura média do planeta Terra são 15 graus Celsius. Se não tivesse o efeito estufa, é estimado que a temperatura do planeta seria mais ou menos menos 18 graus Celsius. Olha a diferença, seria um planeta muito frio. Então só é possível ter vida no planeta Terra por conta do efeito estufa. Mas cuidado, não confunda efeito estufa com aquecimento global. Efeito estufa é um fenômeno natural da atmosfera do planeta. Aquecimento global é um fenômeno causado pela intensificação do efeito estufa, porque nós, seres humanos, estamos aumentando a quantidade desses gases aqui que ajudam a aquecer o planeta na atmosfera. Quando tem mais gases do efeito estufa na atmosfera, o planeta tende a esquentar mais. Por hoje é só. E se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa também um comentário e não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito e de ativar o sininho para sempre receber notificação de vídeos novos. Temos várias playlists aqui no canal, então dá uma conferida nas playlists que tem muita coisa interessante. Por hoje é só, até a próxima e um grande abraço.